A Mensagem das Estrelas, capítulo 30, 36 horóscopos de exemplo. Segunda parte. Voltando à consideração astrológica da insanidade, e em vista do que já foi dito, podemos notar que o horóscopo mostra como, no canal espinhal, os raios das várias hierarquias se combinam e se associam de modo que cada parte da atividade de cada uma não são facilmente distinguíveis, e a astrologia tabula as condições mentais resultantes da maneira como segue. As pessoas não afetadas congenitamente com signos cardinais no ascendente, principalmente quando os signos cardinais ou fixos também ocupam o meio do céu e o nadir, raramente se tornam insanas. A natureza ativa impede as tendências mórbidas e a melancolia e as decepções são rapidamente descartadas. E a esperança brota, terna, no peito cardinal, estimulando com renovada motivação para enfrentar as condições. Disse que a exceção comprova a regra. E quando Capricórnio está no ascendente, a regência saturnina proporciona uma tendência à melancolia, que sob certas circunstâncias agravantes pode provocar o suicídio, particularmente se o regente está na 8ª casa, como vemos no horóscopo número 12. Virgem, um signo comum, desprovido da força moral ou emocional para continuar um processo difícil, um esforço, etc., detém o Sol, Saturno, Vênus e a Lua nessa casa, a casa da morte. Isso rouba o regozijo de viver da pessoa, impelindo-a a pôr um fim à vida, quando pressionada pela angústia profunda, tristeza ou pelo arrependimento. O conhecimento disso por parte de um amigo astrólogo permitiu uma previsão dessa calamidade com muita antecedência. E espera-se que isso possa fazer com que o pobre homem se poupe de um tão grave crime. Quando um signo fixo está no ascendente, no horóscopo de uma criança normal, as possibilidades de insanidade mais tarde na vida são muito remotas, quase que insignificantes, especialmente se um signo fixo ou cardinal também está no meio do céu. Em toda a nossa longa prática, não conhecemos nenhuma exceção. A natureza rígida, fixa e inflexível dos signos fixos parece proteger a mente de todas as exigências da tensão. Segue-se, portanto, que os mentalmente desequilibrados estão principalmente entre aquelas pessoas nascidas com signos comuns nos ângulos. A natureza intrínseca desses signos é a flexibilidade. Como uma haste ao vento, elas são balançadas de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. Elas não têm nenhuma força moral ou emocional para continuar um processo difícil, um esforço, etc. Não têm estabilidade e levam as vicissitudes muito a sério enquanto essas durarem. A angústia profunda, tristeza ou o arrependimento parece subjugá-las e o equilíbrio é facilmente perdido. É uma característica específica dos ensinamentos Rosacruzes fornecer aos estudantes no mundo ocidental uma razão para cada declaração digna de nota, para cada máxima anunciada, a fim de, na medida do possível, evitar críticas, pois essas retardam o desenvolvimento, sempre que permitidas. Os ensinamentos Rosacruzes, portanto, visa se antecipar às perguntas em todos os pontos, fornecendo as razões para cada máxima anunciada, de modo que a mente crítica possa se livrar desse hábito ou dessa atitude, geralmente prejudicial. Nós estamos ardentemente aguardando com esperança o dia e reino de Cristo, o amigo do ser humano. Não sabemos quando ele virá, nenhum ser humano o sabe, mas São Paulo disse que quando ele vier, deveremos ser semelhantes a ele. As críticas adversas e o ceticismo não
não eram traços do seu caráter, de forma que qualquer coisa que forneça o que é útil ou necessário para erradicar essas características indesejáveis encoraja para se apressar o glorioso dia da fraternidade universal. A razão do ascendente reger o corpo como um todo foi explicado no livro Astrologia Científica e Simplificada. Esse signo, ou seu oposto, é o lugar ocupado pela Lua no momento da concepção. Na Bíblia, os anjos são mencionados como os arautos do nascimento, e a pátria lunar deles é o foco por onde os espíritos entram em nossa esfera terrestre, em seu retorno à vida física. Eles formam um molde etérico do nosso instrumento atual e dirigem o crescimento do feto. Portanto, o ascendente e a lua indicam as condições orgânicas que restringem, interferem com ou limitam a habilidade de uma pessoa de se envolver em certas tarefas ou ações, ou até em participar de atividades e interações diárias típicas que levam às desordens mentais. A idiotia congênita resultante da falta de ajuste adequado entre o corpo vital e o veículo físico já foi completamente descrita no livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, junto com as causas que produzem o mesmo efeito durante a vida pré-natal. Astrologicamente, essa condição é produzida por uma aflição do ascendente, isso é, a posição da Lua no momento da concepção, que coloca o ângulo do raio astral fora da declinação correta ao corpo da mãe, pelo que o veículo físico é então formado de tal modo que a cabeça do corpo vital se situa vários centímetros acima do crânio. Assim, os centros nervosos ficam enviesados, impedindo o ego de controlar apropriadamente seu instrumento. Essa é uma das configurações que produzem a idiotia e a dança de São Vito. Urano e Netuno estão, de modo especial, relacionados à manifestação desse último fenômeno. Saturno é causa de melancolia e depressão. Marte e Urano produzem as formas musculares e violentas de insanidade. Os horóscopos 13 e 14 ilustram essas peculiaridades. O de número 13 também indica a conexão entre a puberdade e o estado mental. Gêmeos está no ascendente, com Touro e Marte interceptados na sexta e na 12ª casas, de onde provêm as doenças e os confinamentos, respectivamente. A Lua está em Touro, que rege a laringe. Ela está em conjunção com Netuno, em quadratura com Mercúrio, e Marte está em Escorpião, que rege os órgãos geradores. Temos aqui de imediato as tendências para uma doença, a qual é mais acentuada pelo fato de Netuno em Touro estar em quadratura com o Sol em Leão, posto que Leão rege o coração, e é o principal fator na circulação da qual depende a vida do corpo. Assim, a doença ameaçadora pode ser atribuída a um problema com o sangue, produzida por uma afecção nervosa. A puberdade ocorre quando a Lua está no quarto oposto à sua posição, no momento do nascimento. Ela entrou em Escorpião, o signo oposto de Touro, onde ela estava ao nascimento, na época em que a criança tinha quase 12 anos. Até aí, a menina havia sido lúcida, mas a conjunção com Marte em Escorpião precipitou o período e roubou da criança em crescimento a vitalidade tão necessária naquela fase. Os períodos iniciais foram poucos, mas a deixaram sem forças para suportar a quadratura a Mercúrio e a oposição da Lua à sua posição radical. A posição radical de um astro é sua própria posição ao nascimento. Essa aflição de Mercúrio, o regente, pela Lua ao nascimento, foi, portanto, excitada e, em consequência, a insanidade se manifestou. Como a aflição provém de signos fixos, podemos considerá-la impossível de ser superada. E o melhor a fazer por essa pobre alma é orar pelo dia de sua libertação, e que tenha melhores oportunidades num futuro renascimento. O número 14 é o horóscopo de um jovem, o signo comum de Gêmeos,
está no ascendente. O regente Mercúrio está na 8ª casa, a casa da morte. Urano e a Lua estão em oposição a Mercúrio. Essa configuração, que é similar à do número 12, tem o mesmo significado, isto é, tendências suicidas sob tensão nervosa. E esse presságio é mais perigoso ainda porque parte de signos fixos. Marte e Netuno em Touro dão vontade de beber bebidas alcoólicas. E o Sol, em um signo de água, acentua essa tendência. Sob tais circunstâncias, o homem já tentou várias vezes por fim a sua vida, em um modo mais extraordinário. Júpiter em Sagitário, quadratura com Saturno em Peixes, aumenta a frouxidão de sua moral e o faz desonesto. Ele pode falsificar e roubar para satisfazer sua paixão e ansiedade por bebidas alcoólicas e companhias suspeitas. Leão na 2ª casa, com Urano e Lua em conjunção fechada, indicam que ele gasta o que recebe num viver dissoluto. Há um traço redentor no horóscopo. Vênus, no meio do céu, em sextil com seu regente e em trígono com a Lua. Isso lhe proporciona energia e capacidade artística, que, o que é de se esperar, com o tempo poderá despertar-lhe as melhores qualidades, fazendo dele um homem de fato. Inteiramos novamente que, com a aflição vinda de signos fixos, o obstáculo é quase intransponível. Concluindo, a atenção do estudante deve ser dirigida para a 3ª e 9ª casas, que também exercem influência sobre a mente. Astros nessas casas atuam de acordo com a natureza intrínseca, expressa na palavra-chave de cada uma. Enfermidades pulmonares. Quando estudávamos o assunto progressão, o horóscopo número 15 foi utilizado como um exemplo para mostrar as várias crises que normalmente levam a pessoa à morte. Contudo, a fim de fazer a mente do estudante se centrar no lado matemático da astrologia, nós abstivemos de delinear a natureza da doença que causou o falecimento dela, prometendo elucidar esse ponto em um outro momento propício. Virgem está no ascendente e Mercúrio, o regente, está em trígono com o ascendente, mas infelizmente ele está em combustão, um termo que já foi esclarecido anteriormente, significando que o calor do Sol queima o raio de qualquer planeta posicionado muito próximo a ele. Entretanto, a enfermidade não era congênita, embora a Lua estivesse em quadratura com o ascendente. Contudo, as pessoas de Virgem, como já vimos, gostam imensamente de estar doentes. Quando já de início têm uma dor de pequena intensidade, aumentam-na, acalentam-na e relutam em deixá-la acabar. A quadratura de Netuno em Áries com Urano lhe causou a dança de São Vito, à idade aproximada de 4 anos, quando a Lua alcançava a oposição com Urano. Foi nesse momento que sua doença teve início. Depois disso, ela se considerou uma inválida e acalentou a doença. No período de sua puberdade, a Lua estava em Gêmeos, em oposição à sua posição radical. Isso estimulou a referida quadratura entre a Lua radical e o ascendente, o que também causou menstruações irregulares e problemáticas. O sangue precisa de ter uma válvula de escape, de forma que a quadratura de Netuno com Júpiter em Câncer, regente do estômago, causou hemorragias. Quando a Lua entrou em conjunção com a cauda do dragão em Sagitário, signo oposto a Gêmeos, e a quadratura radical entre o ascendente e a Lua foi novamente estimulada. Então, os pulmões também foram afetados e a crise que apontamos no capítulo sobre progressão causou a morte dela. Como sentimos que isso nunca é demais, sempre reiteramos, repetindo a nossa admoestação aos estudantes para que jamais avise um paciente que há algum perigo ou que há uma crise pela frente. Especificamente, por favor, lembrem-se particularmente se for uma pessoa de Virgem, pois ela não terá nenhuma oportunidade se souber o que está por vir.
O horóscopo número 16 mostra a configuração natal de uma atriz. Sagitário está no ascendente. Júpiter e a Lua estão em conjunção fechada em Gêmeos, um signo mercurial, e eles estão apoiados por um trígono do Sol. Assim, ela tinha uma composição física, especialmente no que diz respeito à saúde, força e aparência do seu corpo, que não mostrava o mínimo de sinais clínicos de doença ou infecção ao nascer, pelo menos no que se referia à força dos pulmões. Marte e Mercúrio estão também em um signo de ar, proporcionando energia à respiração e, assim, ao que parece, essa pessoa estava excepcionalmente bem fortalecida contra os problemas pulmonares. Contudo, Saturno, Netuno e a cauda do dragão em Touro, na sexta casa, proporcionam tendências a gripes, constipações e a contrações da garganta. Urano em Virgem produz movimentos convulsivos do diafragma e da região abdominal. Ele está em quadratura com Júpiter e a Lua em Touro. Portanto, vemos como graficamente a escrita astral apresenta a tendência à tosse convulsiva e a hemorragias que quase levaram a jovem à morte precocemente. Quando Marte, por progressão, entrou em conjunção com o Sol radical e ativou a quadratura com Saturno, alegramo-nos em dizer que os bons aspectos mencionados primeiramente capacitaram a jovem a vencer a tempestade. Mas muita atenção à dieta, à vida regular e, acima de tudo, absoluta continência foram necessárias para que ela readquirisse toda a sua força física. Pois há muita evidência de que uma vida licenciosa representou importante papel no esgotamento de suas forças vitais, roubando-lhe a necessária resistência no período crítico. Doenças no estômago. O horóscopo número 17 apresenta muitas doenças, mas todas têm suas origens em um apetite insaciável, favorecido pelo fato de que a pessoa é chefe de cozinha profissional. Vênus em Touro proporciona um bom gosto para comidas e o sextil de Mercúrio em Câncer impele a mente na direção de preparar os alimentos que agradam ao paladar. Contudo, a Lua, sendo regente de Câncer, o signo ascendente, que por sua vez tem regência sobre o estômago, mostra que a superindulgência com o apetite provocará resultados desastrosos. O estômago dilatado exerce pressão sobre o coração, do qual o Sol, nosso doador de vida, é regente. Esse luminar se encontra em Gêmeos, o signo que rege os pulmões, e está em quadratura com Marte em Peixes. Marte rege o ferro do sangue, e o Sol nos fornece o oxigênio. Então, essa quadratura indica que pode faltar esse elemento vivificante para o sangue. A conjunção do Sol com Urano em Gêmeos produz movimentos espasmódicos dos pulmões e uma inspiração com dificuldades para obter o oxigênio suficiente que possa suprir o organismo. Assim, temos a condição chamada de asma. Saturno e Júpiter estão em Virgem, regente do abdômen, em quadratura com o Sol e Urano em Gêmeos, indicando uma circulação sanguínea fraca e uma tendência a tumores ulcerosos, havendo também aqui uma carência geral de nutrição em todo o organismo, em virtude da grande energia exigida para eliminar os resíduos da enorme quantidade de alimento que essa pessoa consome. Contudo, é triste dizer, as pessoas dessa profissão alegam que não conseguem deixar de provar e que, apesar de todas as doenças, precisam comer em excesso. Naturalmente, seria mais sábio procurar outra profissão e exercitar o organismo na moderação. No horóscopo número 18, temos as configurações natais de outro chefe de cozinha. Elas são similares àquelas delineadas no número 17. Câncer, o signo do estômago, está no ascendente com Marte e o Sol próximos do ascendente. Por conseguinte, as forças dessa pessoa são dirigidas principalmente para o estômago, de modo que a oposição da Lua mostra resultados desastrosos, normalmente resultantes da gratificação do seu apetite voraz. O Sol é vida e movimento. Marte é energia dinâmica e a atividade excessiva centralizada no estômago para cuidar da digestão
causa inflamação nesse órgão. A natureza não é um construtor negligente. Ela constrói bem e fortemente. Caso contrário, nossos corpos jamais suportariam o uso abusivo que deles fazemos. Mas até mesmo o organismo mais saudável deve se render com o tempo a tais terríveis pressões. Conforme indicado pelo Sol e por Marte, o calor interno provocou uma úlcera que lhe corroeu o estômago e livrou a pobre alma de seu corpo mal usado. Netuno em Touro, o signo do paladar, naturalmente também foi um fator contribuinte. Não se deve supor, porém, que qualquer um com câncer no ascendente ou com muitos astros em câncer morra necessariamente da doença que leva esse nome. Mas seria sábio educar as crianças com tais aflições, para que não aprendam a comer em excesso, pois é verdadeiro o dito corrente de que mais pessoas morrem por comer em demasia do que por falta de alimento. Doenças do coração. Como o coração é a base da vida física, seu regente natural é o Sol e o signo solar é Leão. Contudo, é um erro pensar que as palpitações do coração são necessariamente mostradas por uma aflição ao signo de Leão. Na verdade, há muitos casos em que a excessiva indulgência com o apetite, indicada pelo signo de Câncer, dilata o estômago, o qual pressiona o coração, produzindo o que a pessoa acredita ser um distúrbio cardíaco. Esse foi o caso dos horóscopos 17 e 18. Ambos acreditavam ser distúrbios cardíacos, a principal causa da enfermidade que eles estavam sofrendo, quando na realidade isso era apenas um dos efeitos. Todavia, o horóscopo número 3 mostra um caso de fraqueza orgânica do coração. O Sol está no seu regente, no signo fixo de Leão, onde recebe uma quadratura de Saturno, o ceifeiro. Assim fica evidente que o coração era o elo fraco no organismo e que, com o tempo, causaria problemas, a menos que se tomasse cuidado. Infelizmente, os pais conheciam menos sobre astrologia em uma geração passada do que conhecem hoje, quando a ciência está alcançando uma posição proeminente. A energia da qual esse horóscopo está repleto foi permitida ser gasta desregradamente e sem pensar no desastre que se aproximava. Vênus e Júpiter, planetas que regem a circulação venosa e arterial, respectivamente, estão em oposição. Vênus está em Gêmeos, o signo dos pulmões, de forma que quando o Sol progrediu, formou quadratura com Vênus radical e Urano transitou pela sexta casa. A doença começou. A respiração ficou difícil, como indicado pela quadratura do doador da vida com os pulmões. Urano, em oposição à sua posição natal, em Câncer, produziu os movimentos convulsivos conhecidos como tosses estomacais. E assim, por muitos anos, essa enfermidade roubou a energia viral desse homem. Mas essas aflições passaram e, em virtude da atenção dada a um correto modo de vida, o organismo não ficou com nenhuma sequela dessa experiência. Além disso, o sofrimento da alma resultou em um crescimento que ele não poderia ter obtido de outra maneira. O horóscopo número 19 mostra outro caso de doença cardíaca. O Sol e Netuno estão em conjunção na oitava casa, em oposição com Marte. Como essa conjunção está no signo de Gêmeos e na casa da morte, é fácil identificar o prognóstico. A energia dinâmica de Marte despedaça tudo, acelera o movimento, causa palpitações, etc. O Sol e Netuno em Gêmeos mostram uma probabilidade de uma hemorragia dos pulmões, resultante da atividade excessiva daquele órgão vital. A Lua e Saturno em Leão mostram a obstrução da passagem do sangue, pois a nota-chave de Saturno é obstrução e retardamento. Portanto, as válvulas do coração começaram a vazar, resultando em um fluxo sanguíneo em sentido contrário, chamado de regurgitação. Leão também rege a medula espinhal, e as configurações adversas nesse signo podem produzir a cifose e deformações semelhantes. O horóscopo número 20 é a carta de um belo rapaz, bem formado e saudável,
que foi vitimado por uma curvatura da espinha. Encontramos aqui a Lua em conjunção com a cauda do dragão na 12ª casa, em quadratura com Saturno e Urano em Escorpião. Aos 5 anos e meio de idade, a Lua progredida formou quadratura com a Lua radical. Isso e a conjunção com Saturno e Urano em Escorpião provocaram sua aflição. Depois de suportar por 8 anos essa tortura, ele morreu, após ser levado de um hospital para outro e de ter sido usado pelos médicos em experiências. Cada médico tentou uma nova cura. O rapaz ficou engessado durante muitos anos, mas sem nenhum proveito. Sua mãe está representada por Netuno em conjunção com Marte, negligente e de hábitos dissolutos. Ela ficava feliz com a oportunidade de internar o menino em qualquer lugar, para assim se esquivar da responsabilidade de cuidar dele. O menino morreu quando a Lua progredida formou uma oposição à Lua radical. Ela formava também quadraturas com Urano e Saturno. Doenças nos rins. Os rins são regidos pelos signos de Libra e de Escorpião. Isso significa que a atividade funcional de secreção da urina provém de Libra, mas a bexiga e a uretra, por meio das quais se processa a eliminação, são regidas por Escorpião. As pedras e cálculos renais resultam de uma aflição em Libra, pois eles se formam no pedúnculo dos rins. Doenças nos uréteres também resultam de uma aflição de Libra. Os horóscopos número 3 e número 21 são exemplos de como os astros indicam as doenças dos rins. Em ambos os casos, Saturno está em um ângulo ou próximo dele, em quadratura com o Sol ou em seu signo de exaltação. Libra, regente dos rins, também está elevado. Esse último ponto pode não ser evidente para os principiantes que olham o horóscopo número 3 e veem Saturno, como se diz, rebaixado na 4ª casa, mas o nadir do local do nascimento é o meio do céu ou zênite de um ponto oposto da Terra, de forma que astros em um desses pontos têm um grande poder. Nos 2 exemplos acima mencionados, Saturno, o planeta da obstrução, evita a secreção da urina, mas não interfere na eliminação daquilo que foi secretado. Contudo, no horóscopo número 8, onde ele está no signo de Escorpião, em quadratura com Mercúrio, temos um caso em que a formação de cálculos e pedras renais é mostrada no horóscopo radical. Uma pessoa com tal configuração deve ser extremamente cuidadosa em não beber água dura, pois isso pode lhe causar uma doença dolorosa. Somente a água filtrada deve ser usada, tanto para cozinhar quanto para beber. Todos os tipos de leite fermentado, leitelho e suco de uva são grandes solventes. Adicionalmente, podemos dizer que ferver a água não resolve a questão, e a crosta que fica no fundo de uma chaleira, onde se ferve água pesada, não é nenhuma evidência do contrário, pois aquela formação residual foi obtida da água que se evaporou, que fica na chaleira para uso, e é tão pesada quanto era antes. No horóscopo número 7, vemos Saturno em Escorpião, em quadratura com Marte. Saturno causa a obstrução do sangue, conhecida como hemorroidas, e a energia dinâmica de Marte causa a rotura dos lugares congestionados. Então temos o doloroso sangramento, tão bem conhecido, de muitos que sofrem desse mal. Como um resultado secundário, a constipação soma-se ao estado doentio descrito, pois pessoas afligidas com hemorroidas se contraem com a dor da evacuação, não respondendo ao apelo da natureza. Um repouso prolongado parece ser o único meio físico realmente eficaz. A natureza, contudo, será muito ajudada pelas manipulações osteopáticas apropriadas e por uma dieta que consista principalmente de leite. Enfermidades nos quadris, Sagitário no ascendente, na 6ª ou 12ª casas, é responsável por fraturas ósseas e acidentes.
No capítulo da cauda do dragão, vimos como a pessoa descrita no horóscopo número 6 caiu no gelo e fraturou o quadril. No horóscopo número 21, tem indicações ainda mais fortes de acidentes e a vida provavelmente terminará de uma maneira inesperada e inapropriada. Sagitário está no ascendente. Saturno está exaltado no meio do céu e em exata quadratura com o Sol. E Netuno está elevado no nadir, também em quadratura com a Lua. Portanto, ambos os luminares estão afligidos. Como o Sol aqui é o senhor da casa da morte, esses augúrios pressagiam um fim prematuro. A única esperança reside no sextil de Júpiter com o Sol, que a faz escapar por um tris. A vida desse homem esteve em perigo muitas vezes, em descarrilamentos de trens, acidentes de automóveis, etc. Mas, embora tenha estado às portas da morte muitas vezes, o raio benéfico de Júpiter preservou sua vida até agora, e nenhum dos seus ossos foi fraturado ainda. A moça descrita no horóscopo número 22 não foi tão feliz. Seus braços e suas pernas foram fraturados em acidentes diversas vezes, pois Marte e Lua estão em Sagitário. Lua na 12ª casa e Marte quase na cúspide dessa casa, ambos em oposição a Júpiter. O Sol e Mercúrio estão na 8ª casa, em oposição a Netuno, e esses astros, Sol, Mercúrio e Netuno, estão em quadratura com Marte e Lua. Saturno, seu regente, está em quadratura com Vênus, de modo que ela atrai acidentes e nunca escapa de lesões. Enfermidades nos membros. No horóscopo número 7, vemos Marte em Aquário, em quadratura com Saturno. E nessa aflição fica evidente que há uma obstrução do sangue nos membros inferiores, normalmente conhecida como veias varicosas. O horóscopo número 17 mostra Marte no signo de Peixes, em oposição a Saturno e Júpiter. É da natureza de Saturno obstruir, pelo que sua conjunção com Júpiter mostra uma circulação sanguínea pobre. Marte em Peixes produz calor, inflamação e inchaço dos pés, devido ao sangue estagnado. Já vimos que a pessoa aqui descrita possui tendências para ser glutão e, portanto, não é de se admirar que a estagnação do sangue produza aflições tão dolorosas como as indicadas por essas configurações. Logicamente, o remédio é óbvio, moderação. Insanidade e espírito de controle. Ao analisar esse horóscopo, vejamos primeiro a mentalidade, pois esse é sempre o fator mais importante no tratamento de um paciente. Mercúrio e a Lua são os dois principais fatores que determinam esse ponto, embora, é claro, todos os astros tomem parte nisso, como também em qualquer outro assunto. Vemos aqui que Mercúrio está em combustão com o Sol no signo comum de Peixes. Isso por si só não é um bom auguro. Vemos a seguir que a Lua está em conjunção com Netuno em Áries, o qual está em quadratura tanto com Saturno quanto com Júpiter, e que, portanto, a mente deve ser de uma natureza fraca e instável. Marte, a Lua e Netuno em Áries indicaria uma pessoa errática, mas quando encontramos, como aqui, a Lua em quadratura com Júpiter, o planeta da religião, e com Saturno, o planeta da obstrução e da negação, naturalmente isso resulta em uma condição bastante adversa. A oposição de Júpiter a Saturno mostra que qualquer que seja o desejo por religião que Júpiter possa gerar, esse será sempre contrariado pela influência de Saturno, o qual aconselha não, levando a pessoa a desprezar aquilo em que realmente quer acreditar. É uma tendência comum que aquilo que não podemos compreender parece caótico e errático às nossas mentes. Netuno, para nós, é o planeta do medo e do caos, pois a onda de vida humana não tem aprendido a viver à altura de suas elevadas vibrações. E isso, além da Lua em quadratura com Saturno, produz aquele estado mental caótico que achamos nesse círculo. Para compensar essa influência, há o trígono de Júpiter,
o planeta da religião, tanto com o Sol quanto com Mercúrio. Mas mesmo essa influência poderosa não será capaz de romper inteiramente essa condição, embora não haja dúvida de que esse grande poder redentor tenha tido um efeito de protelar o dia adverso, quando a mente sucumbirá inteiramente. Como sempre, o movimento dos corpos celestes e suas danças circulares chega a um ponto onde a corda de cada aspecto é tocada, o que então produz o tom harmonioso ou dissonante, que nos impele às ações que chamamos boas ou adversas. Do mesmo modo acontece nesse caso. A hora marcada no relógio do destino pela mão de Deus foi abril de 1913. A lunação de então aconteceu em conjunção com a Lua radical em Áries. Naturalmente, isso ativou a quadratura da Lua radical com Saturno e Júpiter, como ativou também a oposição entre Júpiter e Saturno, e então o clímax foi precipitado. A pessoa se tornou violentamente insana. Podemos procurar a causa imediata que precipitou essa calamidade na posição radical de Netuno e Urano. Esses, oitavas superiores de Mercúrio e Vênus, em uma quadratura, sempre levarão a pessoa a ter contato com espíritos que deixaram o corpo ou que nunca habitaram um corpo, como o que temos presentemente. Sob aspectos como os acima, eles teriam uma chance enorme para usar essa pobre pessoa como um instrumento para suas abomináveis práticas. Pois, naturalmente, esses espíritos que se manifestam sob uma quadratura não são absolutamente o que chamaríamos de bons. Eles simplesmente não têm nenhuma boa intenção de ajudar suas vítimas. Não importa o que possam afirmar a aquele respeito. Então surge a pergunta: o que podemos fazer por uma pessoa em tal condição? Temos um bom aspecto envolvendo a Lua e Netuno, que é o sextil dos dois com Vênus. Netuno rege música, em particular a música erudita para cordas, e Vênus em Aquário proporciona à pessoa um amor sincero por esse tipo de música, a qual poderá lhe aliviar a mente. Essa configuração proporciona também um amor pelas cores vivas e pelo brilho do Sol, o que ajudará a lhe harmonizar o organismo. A essa pessoa não se deve dar livros, mas sim um completo descanso de todo o esforço mental. A conversa mais inteligente possível e uma dieta vegetariana. Com isso, há uma probabilidade de que a má configuração possa ser superada e de que a pessoa recobre a saúde mental, embora essa jamais possa vir a ser perfeita. Cardiopatia, oxigenação insuficiente, enfermidades nos olhos e morte. No horóscopo número 24, temos aspectos benéficos: Marte em trígono com a Lua, sextil com Saturno, Urano em trígono com Netuno, Júpiter em sextil com Netuno e Urano. Aspectos adversos: a Lua em conjunção com Antares, oposição a Saturno e Vênus, o Sol em conjunção com a cauda do dragão, quadratura com Júpiter, Mercúrio em quadratura com Marte. A Lua no ascendente e em Sagitário tende a deixar o paciente irrequieto e instável, mas não incapaz, porque a Lua também está em trígono com Marte. Isso proporciona à pessoa muito mais energia do que a normalmente possuída pelos sagitarianos. Mesmo a oposição da Lua a Saturno e Vênus, que rouba à vida suas alegrias, tornando-a melancólica, em certo sentido, uma ajuda, pois lhe proporciona a persistência e resistência que não lhe permitirão se render à doença. Mercúrio em quadratura com Marte indica que o seu tipo de humor, sua forma habitual de pensar, se comportar ou reagir são muito impacientes, e como Mercúrio está em Touro, o signo da voz, a infeliz característica deverá se expressar em uma língua desenfreada. Isso lhe prejudicará muito seriamente, do ponto de vista físico, para não falar dos danos espirituais ainda mais deploráveis, pois Marte está em Leão, o signo do coração, e isso sempre predispõe à palpitação. Ele está em sextil com Saturno, mas mesmo os aspectos benéficos com Saturno são fisicamente prejudiciais, e o Sol, que é regente do coração, está em conjunção com a Saturnina cauda do dragão. Os nervos também são afetados pela quadratura de Marte a Mercúrio. Assim, o coração está longe de seu equilíbrio normal, e as explosões do seu tipo de humor
de sua forma habitual de pensar, se comportar ou reagir, que essa pessoa é capaz de se permitir a mínima provocação. Podem lhe causar, algum dia, uma cardiopatia por submeter o coração a uma pressão excessiva e por interferir com a já morosa circulação sanguínea, o que é mostrado pela quadratura de Júpiter com o Sol e também pela conjunção de Vênus com Saturno e sua oposição à Lua, sendo Júpiter e Vênus regentes, respectivamente, da circulação arterial e venosa. A cabeça é particularmente afetada porque o Sol, em conjunção com a Saturnina cauda do dragão, está em Áries, o signo da cabeça. E Saturno, o planeta da obstrução, está em Gêmeos, o signo dos pulmões, em conjunção com Vênus. Isso mostra interferência na circulação do sangue venoso nos pulmões. A Lua, que rege o ar que entra e sai dos pulmões, está em oposição a Vênus e Saturno, mostrando que uma quantidade insuficiente de ar é inalada pelos pulmões para purificar o sangue do seu venoso dióxido de carbono. E a presença de Saturno mostra um endurecimento dos tecidos, capaz de se converter em tuberculose. Você notará também que Júpiter, o regente do ascendente, está na 8ª casa em quadratura com o Sol na 4ª casa. E todos estão em signos cardeais. Isso é uma forte evidência de uma morte acidental. E Marte, na 8ª casa, no signo de Leão, que rege o coração, mostra que hemorragias podem ser a causa que encerrará a vida física. Se essa pessoa tivesse sido orientada a tempo e ensinada a se controlar, essa grave condição poderia ter sido provavelmente evitada. Mesmo agora, uma informação franca relativa ao grande perigo que a excitação excessiva pode causar poderia ajudá-la a controlar seu tipo de humor, sua forma habitual de pensar, se comportar ou reagir e assim prolongar sua vida. A Lua em conjunção com Antares e oposição a Saturno mostra que seus olhos também estão em perigo. E Saturno em Gêmeos, que é o signo mercurial, mostra afecções nervosas. E a conjunção com Vênus sugere uma congestão dos músculos dos olhos, que poderão ser grandemente aliviados com tratamento osteopático. Um curador com Leão no ascendente, não estando em seu Saturno em Gêmeos, seria o mais capacitado a cuidar desse caso. Cardiopatia, tuberculose, rins. Analisemos primeiro a capacidade mental do nosso paciente. 4 signos comuns estão nos ângulos, e isso descreve logo a natureza como fraca e vacilante. Mercúrio em quadratura com a Lua acentua ainda mais essa vacilação e volubilidade da mente dela. E Saturno em conjunção com Vênus e Júpiter na 12ª casa roubam a alegria de viver, sujeitando essa pessoa à melancolia e ao medo mórbido. Essa característica é minorada pelo sextil do Sol com Urano, que fomenta o altruísmo, e pelo trígono de Mercúrio com Netuno, que proporciona a percepção espiritual e assim ajuda a dissipar essa atmosfera de desânimo, abatimento e de mau humor, pois direciona a mente para longe das angústias e tristezas profundas, que são apenas passageiras, e a aproxima das coisas que são verdadeiramente eternas. Resumindo, ela é propensa a ser sentimentalmente muito triste e não resolvida. E é necessário se esforçar para se curar tanto da depressão quanto da euforia patológica, que são ambas prejudiciais. Um estado de equilíbrio deve ser cultivado para ajudá-la a alcançar e a manter a saúde. Se nos ângulos estivessem signos fixos, isso seria quase impossível, mas com signos comuns ali, ela é mais adaptável e acessível. Com relação às doenças a que essa moça está sujeita, notamos primeiro Urano em elevação e em conjunção com a cauda do dragão, cuja influência é saturnina. Isso é obstrutiva, cristalizante e enrijecedora. Ambos estão no signo de ar, Gêmeos, que governa os pulmões, e em quadratura com Saturno na 12ª casa, que denota o confinamento, em prisões, hospitais ou no leito. Isso nos fornece de imediato a chave do problema. Às vezes, o ar que entra e sai dos pulmões é quase interrompido pela cauda do dragão e pela quadratura com Saturno. Urano evita a asfixia pelo movimento convulsivo
dos pulmões, conhecido como tosse, a qual elimina a obstrução e capacita o coração a bombear novamente o sangue. O sangue é incapaz de se livrar do seu venenoso ácido carbônico devido à força obstrutiva da cauda do dragão em Gêmeos e da quadratura de Saturno com Urano nos signos dos pulmões. As circulações arterial e venosa também estão dificultadas pelas conjunções de Júpiter e Vênus com Saturno. Daí estarem em evidência a subnutrição e o envenenamento pelo ácido carbônico, o endurecimento dos pulmões e a consequente tosse caracteriza o caso de tuberculose. A eliminação da urina é retardada pela quadratura de Mercúrio com a Lua, a qual se encontra na última parte de Libra, o signo dos rins. Mercúrio governa os nervos sensoriais, enquanto Marte rege os nervos motores e os músculos. Marte está com aspectos benéficos, indicando que o aparelho mecânico está em boa condição, mas que o problema é nervoso. Isso pode ser amenizado por manipulações e, do mesmo modo, pode amenizar a morosidade dos intestinos, indicada por Saturno em Virgem. A hora de Marte seria o melhor momento e a hora seguinte a do Sol. Além desse tratamento, fricções a seco com luvas ásperas estimularão a pele e ajudarão a eliminar o ácido carbônico do organismo. O pão integral torrado, muito leite fresco, tomado ainda morno, pois assim contém o máximo de éter tão necessário à restauração do corpo vital. E quanto mais verdura crua o paciente possa comer, melhor, pois a verdura também contém o máximo de éter. A cebola é especialmente valiosa como nutriente dos nervos. Uma pessoa com touro no ascendente, cujo Saturno não esteja nos graus inclusos na primeira ou sexta casa do paciente, pode ser o melhor curador para esse paciente. Tuberculose. Aspectos benéficos. Urano em trígono com Mercúrio e Netuno, Lua em sextil com Vênus, Saturno em sextil com Marte. Aspectos adversos. Lua em conjunção com a cauda do dragão, Lua em quadratura com Júpiter, Sol em quadratura com Marte, Urano em quadratura com Vênus. Esse é o horóscopo de um amigo nosso, James Casey, que escreveu artigos tão úteis na revista Race from the Rosa Cross. Ele passou para os mundos invisíveis em junho de 1918 e, como não tem nenhum parente ligado à nossa sociedade que poderia ler esse diagnóstico e se sentir mal por isso, deu-nos a permissão de usá-lo em benefício de seus companheiros. Ele nasceu em 24 de abril de 1884, às 2 p.m., em Harlem, Iowa, Estados Unidos, e adoeceu de tuberculose enquanto morava em Denver, Colorado, Estados Unidos, a meca de todos os que são vitimados por essa doença. Você pode notar que Saturno, o planeta da cristalização e obstrução, está em Gêmeos, o signo que rege os pulmões. E embora Saturno seja o astro mais elevado no horóscopo, e além de não estar afligido, sempre é um ponto fraco na anatomia onde ele se encontra. O quente inflamatório e dilacerante Marte está em Leão, o signo que governa o coração, em quadratura com o Sol, que é o regente de Leão, no signo de Touro, que governa a garganta e todas as passagens ali. Essa é uma configuração que normalmente produz febres, inflamações, feridas e hemorragias. Assim, havia uma tendência no organismo para a tuberculose. Além disso, você pode notar que há 4 signos comuns, signos flexíveis, nos ângulos, estando o signo da sexta casa, Virgem, no ascendente, com o espasmódico Urano afligindo Vênus, o regente da circulação venosa, que está em Gêmeos, o signo regente dos pulmões. Urano proporciona uma tendência a tosses e espasmos. Assim, você vê que a condição está muito bem delineada no horóscopo e os 4 signos comuns mostram que, quando ele contraiu a doença, a natureza de Virgem era muito fraca para expulsá-la, e então ele simplesmente decidiu que morreria daquilo. Eis a impossibilidade dele em receber ajuda. Se ele tivesse sido capaz de expulsar a sensação de morte iminente e de lutar contra a doença, não há dúvidas,
de que com esse horóscopo ele poderia ter dominado a situação. Contudo, vamos ver como isso foi se desenvolvendo com o auxílio dos astros progredidos. Ele nasceu a 24 de abril de 1884, às 2 p.m. A data de cálculo ajustada mostra que os astros nas efemérides correspondem a 19 de dezembro de 1883. Assim, nós podemos dizer que isso é praticamente o 1º de janeiro de 1884. Contando para frente nas efemérides daquela data, nós encontramos que o Sol, em progressão em junho de 1918, alcançou os 8 graus de Gêmeos, estando então na órbita de influência do Saturno radical em Gêmeos, o signo regente dos pulmões. A lua nova anterior caiu em 8 de junho, também em Gêmeos, e entre o Vênus radical e o Saturno progredido. Assim, isso aumentou a congestão saturnina dos pulmões e reforçou a quadratura de Urano com Vênus, que trouxe uma tosse severa e espasmos que acabou com a vida do corpo poucos dias mais tarde.